Boa noite a quem está chegando a mais uma live do Vira DP, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando para não perder nada desse conteúdo de hoje. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Quem tá chegando, vai me dizendo se o áudio e o vídeo estão certinho aí para vocês. Se tá chegando legal, se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, para que a gente possa dar continuidade. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Ótimo. Então, gente, que bom que tá com a imagem e o áudio bom, né? Vamos só dar um tempinho pro pessoal ir entrando, para a gente iniciar o conteúdo de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre advertência e suspensão no trabalho. É um assunto que muita gente tem dúvida, né? E devido às várias dúvidas que chegaram até mim nos últimos dias, eu resolvi abordar esse tema na live de hoje. É um assunto até bem polêmico também, porque acaba que muita gente confunde as regras, né? E causa muitos problemas trabalhistas com relação a isso. Então, por isso a importância de se dominar o assunto, principalmente na área do departamento pessoal, para que seja aplicado da forma correta, né? Que isso possa, de fato, trazer segurança e benefícios para a sua empresa ou para o seu setor, né? Para evitar que uma situação mal aplicada, mal entendida ou mal interpretada cause problemas futuros de passivo trabalhista também, né? É um ponto que eu prezo muito no departamento pessoal, é justamente isso, né? O fato de você dominar o assunto que você está, de fato, transmitindo ou trabalhando naquele momento, porque as regras mudam de acordo com o ambiente ao que você está inserido e também de acordo com a situação geradora. Então, é muito importante que, além de você avaliar também a legislação, você consiga adequar a lei à sua realidade de fato. Por isso, a advertência e a suspensão geram tantas dúvidas no nosso meio, né? Que é classificar a diferença entre, de fato, uma falta grave, uma falta leve e em que situação cabe cada tipo de advertência, cada tipo de chamada de atenção, enfim. Então, é muito importante que a gente conheça e domine, de fato, todas as regrinhas e todas as leis também, né, que geram as regras para advertência e suspensão, tá? Então vamos iniciar na nossa live de hoje, de fato entrando agora no assunto, né, mais a fundo. Eu fiz uma breve introdução aí do porquê da importância de a gente, de fato, saber de todos os detalhes de cada lei antes de a gente aplicar, de cada situação, dentro do próprio departamento pessoal, de fato, né?
É muito importante isso para evitar passivo trabalhista. Mas agora entrando mais a fundo no nosso assunto de hoje, é muito importante que vocês se atentem aos detalhes que eu vou citar aqui, para que evite essas confusões que acabam gerando com relação à advertência e suspensão no trabalho. Repito, é um assunto que gera muitas dúvidas no dia a dia, também para o departamento pessoal, mas principalmente lá dentro da empresa, na própria situação geradora ou empregador, na hora de aplicar, não sabe de fato quais são as regras para que isso possa acontecer sem maiores problemas, né? Então, assim, ó, a advertência e a suspensão, elas não têm maiores detalhes especificados na lei, na legislação, tá? Existem alguns artigos dentro da CLT que trazem alguns detalhes a respeito da aplicação da advertência e da suspensão, mas muito vai da interpretação do fato gerador que aconteceu para que fosse aplicada a tal da advertência ou da suspensão. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. A advertência, ela não é prescrita na legislação, ela só é especificada quais são as faltas ocasionadas ou os problemas, se pode-se dizer assim, ocasionados pelos trabalhadores que podem ser interpretados como justa causa ou aplicação de advertências pelo empregador ou pelo próprio departamento pessoal nesse caso, né? Então, o que acontece? A advertência, ela é uma chamada de atenção por algum problema ou alguma situação de negligência do trabalhador. Algum problema que ele causou, né, para a empresa. A gente chama no departamento pessoal as faltas causadas pelo trabalhador. Mas quando a gente fala em faltas causadas pelo trabalhador, não são as horas faltas, os minutos de falta, e sim as faltas, os problemas, se assim ficar mais claro, que o trabalhador causou no dia a dia do trabalho dele, no exercício do trabalho dele dentro da empresa. Para que isso aconteça, é necessário que a empresa defina o problema de fato, esclareça, claro, quem foi o causador e aplique a advertência para que isso não se repita. Um exemplo: a utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, quem trabalha principalmente em indústria conhece bem, sabe que é obrigatório a utilização desses equipamentos em algumas áreas da produção, ou em todas, dependendo do tipo da indústria. Mas a não utilização pelo empregado pode causar problemas de saúde a ele, mas também problemas de passivos trabalhistas para a empresa. Então, ao observar que um trabalhador não está se utilizando de um equipamento de segurança, ele está causando uma falta para a empresa, né? A gente assim o chama e identifica. Então, ela tem a opção de aplicar a advertência verbal ou escrita. Tá, Luana, mas existe alguma regra para utilizar a verbal ou a escrita, ou eu posso utilizá-las em qualquer momento? Qualquer momento que você identifique que o trabalhador causou alguma falta para a empresa, você pode aplicar tanto a verbal quanto a escrita. Qual a diferença entre elas? A verbal é basicamente uma chamada de atenção. É como se você percebesse, identificasse um problema e observasse que talvez o trabalhador tenha causado sem maiores intenções, né? Então, você o chama no departamento pessoal da empresa e aplica a advertência verbal, chamando a atenção daquele trabalhador para o problema causado por ele. Na advertência escrita, além de você executar essa chamada de atenção, além de você advertir o empregado do problema, da falta gerada por ele, você também formaliza a situação. Você cria uma prova de que a empresa tem conhecimento do fato gerado pelo trabalhador e que o advertiu daquilo. Como é o caso, por exemplo, volto naquele que eu mencionei anteriormente, que é o caso da utilização de equipamentos de segurança, né? Os equipamentos de proteção individual. Por quê? Eles são treinados e orientados a utilizar,
mas nem sempre eles seguem as regras da empresa ou da própria legislação. Então, automaticamente ele está fazendo uma escolha, e essa escolha pode penalizar a empresa, pode causar um problema para a empresa, e por isso, e não só por isso, mas de fato, nesse caso, a empresa precisa reconhecer e aplicar a advertência, né? Então, essas são as formas de aplicar a advertência: a verbal e a escrita. Quando a gente aplica uma advertência escrita, nem sempre o trabalhador ele reconhece que causou aquele problema. Ele evita ou até se recusa a assinar o documento. Isso acontece com muita frequência. Para nós que trabalhamos no departamento pessoal, isso é bastante frequente. Nesse caso, qual é a orientação? A orientação é que você recolha assinaturas de pelo menos 2 testemunhas que acompanharam o fato, tenham conhecimento do fato gerado pelo trabalhador, para que possam comprovar a formalização da advertência, dizendo que, mesmo sendo orientado e advertido, o trabalhador não cumpriu as regras, ou da legislação, ou do regulamento interno, do código de ética da empresa, enfim. Existe uma regra do qual não foi cumprida, o trabalhador teve conhecimento, foi advertido e se recusou a reconhecer a advertência junto à empresa. Então, é bem importante que, ao formalizar, no caso de recusa do trabalhador, seja feita a formalização através de algumas testemunhas que estivessem presentes ou que conhecessem o fato gerado, tá? A advertência vale para o MEI também? Sim, para qualquer trabalhador de qualquer ramo de atividade, de qualquer tipo de empresa, de qualquer tributação, inclusive para as domésticas, tá? Esse tipo de situação ocorre numa relação entre empregador e empregado. A partir do momento que o trabalhador descumpre alguma regra e isso causa algum, como eu falei, problema, ou para ele ou para a empresa, e a empresa tem conhecimento disso, ela tem, de certa forma, obrigação de advertir, que nada mais é do que, mais uma vez, orientar e chamar a atenção do seu trabalhador para fazer o procedimento correto, tá? Então, qualquer tipo de trabalhador, para qualquer tipo de empresa, ou até mesmo para doméstica, MEI, né? Trabalhadores de produção rural, trabalhadores de CNO, que é a classificação, o Código ali Nacional de Obras, né? Então, para qualquer tipo de empregado mesmo, tá? E assim, existem as faltas leves, que a gente chama, causadas pelos trabalhadores que geram as advertências, e existem as faltas mais graves, que daí estão previstas no artigo 482 da CLT, que inclusive, além de serem motivos de advertência, podem causar uma justa causa. Dependendo da gravidade, né? Dependendo da gravidade do fato ocasionado pelo trabalhador ou da reincidência. Porque o que acontece? Muitas vezes o trabalhador causa alguma situação para a empresa, do qual gera advertência, mas ele volta a fazer por achar que é só mais um papel, é só mais uma chamada de atenção e nada mais vai acontecer. Só que o fato de a empresa advertir automaticamente gera um passivo para uma justa causa futuramente, porque ela já está avisando que ele está tendo uma má conduta na empresa e não está seguindo as regras da legislação ou as suas próprias regras, né? Então, automaticamente, isso pode gerar lá na frente uma justa causa. As faltas mais leves seriam faltas ao trabalho, que não deixa de ser um motivo para a aplicação de advertência, porque tem aqueles que faltam hoje, faltam amanhã, daí vem o resto da semana, mas daí depois não vem de novo mais 2, 3 dias, faltam mais uma semana, enfim. Faltas injustificadas ao trabalho, sem número mínimo ou máximo, isso não tem regra.
A partir do momento que o trabalhador faltou ao trabalho sem justificativa, ele está passivo de ser advertido pela empresa, tá? Mas isso não impede ele de voltar a causar, de voltar a efetuar a falta, né? Então, ele pode ser várias vezes advertido pelo mesmo motivo, que é o que a gente chama de reincidência, né? De faltas leves dentro de uma advertência, tá? Pessoal, até aqui todo mundo conseguindo acompanhar a imagem, o vídeo, a imagem e o áudio? Deem um joinha aí pra mim, porque às vezes eu vou falando muito rápido e pode não estar tão bom aí o retorno para vocês. Tudo certo, então? Tá, vou dar continuidade aqui. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Então, assim, ó, existe uma linha bem tênue entre uma falta leve e uma falta grave causada pelo trabalhador. A gente precisa tomar esse cuidado para não se precipitar e acabar gerando uma justa causa indevida por conta das inúmeras advertências causadas pelo trabalhador. Vou explicar isso melhor. Algumas faltas são consideradas leves perante a legislação, outras graves. Mas as leves, com muita reincidência ou ainda progredindo a um grau de gravidade um pouco maior, ela pode ser considerada assim uma justa causa diretamente. Eu posso advertir e automaticamente já aplicar a justa causa ao trabalhador, tá? Posso advertir o empregado, o funcionário por danificar algo na empresa como ferramentas? Pode. Ele está causando prejuízo para a empresa. Desde que comprovado que esse prejuízo foi de fato causado por um trabalhador, você pode adverti-lo. Porque, como eu falei, a advertência nada mais é do que uma chamada de atenção para que você adverta o seu trabalhador de que ele está causando um problema ou até mesmo um prejuízo, nesse caso, para a empresa, tá? Mas, além disso, existem vários outros motivos, como, por exemplo, faltas ao trabalho, eu já falei, né? Prejuízos à empresa, mas assim, ó, gente, por exemplo, nesse caso de danificar alguma ferramenta, algum material de trabalho, causando um prejuízo financeiro para a empresa pode, nesse caso, aplicar a advertência e também, desde que comprovado, descontar esse valor de prejuízo na folha de pagamento do trabalhador. Isso tem previsão legal, tá? Então, pode tanto aplicar a advertência quanto aplicar, e até é bem importante aplicar a advertência, né? Para ligar uma situação à outra, aplica a advertência e faz o desconto na folha de pagamento por prejuízos. Tem várias formas de chamar essa verba, mas é muito importante que ela fique exatamente relacionada a um fato que o trabalhador causou à empresa, como desconto por prejuízos mesmo, tá bom? Então, além de aplicar a advertência, pode também efetuar o desconto em folha de pagamento, tá? Outro caso de falta mais leve, digamos assim, insubordinação é um caso de falta leve, que é quando o líder ou o gerente ou o superior, né, do trabalhador emite uma ordem a ele ou algum tipo de orientação do qual ele se mantém insubordinado. Ele não cumpre a ordem, ele responde de maneira insubordinada ao seu superior direto ou até mesmo a direção da empresa. Então, a partir do momento que esse trabalhador gera um fato de insubordinação, que nada mais é que, nas palavras mais fáceis, digamos assim, é uma desobediência das ordens relacionadas pelo superior do trabalhador. Então, ele recebeu uma ordem de um cumprimento de uma atividade, só que ele não executou essa ordem.
ou até mesmo respondeu ao seu próprio superior dizendo que não iria executar. Ele automaticamente ele está sendo insubordinado. Então, isso é considerado também como uma falta leve, digamos assim, desde que isso não passe de apenas insubordinação, não traga maiores problemas de palavras de baixo calão, violência verbal ou até mesmo violência física. Daí já passa para outro patamar. Mas o fato isolado de uma insubordinação é uma falta leve, assim como também faltas injustificadas ao trabalho, tá? Então, assim, lá no artigo 493 da CLT, também fala que a partir do momento que o trabalhador executar alguma das faltas, além daquelas consideradas leves, que são as relacionadas no artigo 482 da CLT, ele pode, além de ser advertido, ele também ser demitido por justa causa. E daí vale a atenção, porque tem gente que acaba aplicando, por exemplo, X advertências, então eu já posso demitir por justa causa. Ou então, eu posso aplicar advertência, suspensão, daí se ele não resolver, eu aplico a justa causa. Não é bem assim, gente. O que tem que ser avaliado é a gravidade do fato ocasionado pelo trabalhador. Então, fiquem bem atentos a isso. Não é o número de advertência ou de situações geradas pelo trabalhador que de fato ocasionam uma justa causa, mas sim a reincidência, que é fazer inúmeras vezes a mesma coisa, ou a gravidade do problema causado por ele, tá? No departamento pessoal, a gente escuta muito isso, tanto da parte dos empresários de fato, quanto da parte de outros departamentos pessoais. Só que é importante, como eu falei, a gente dominar bem o assunto, porque uma justa causa mal aplicada é problema na certa de ação trabalhista para a empresa. Então, mais vale a gente pecar por excesso do que por falta de zelo nessa situação. Porque, como eu falei, é uma linha bem estreitinha entre uma situação leve e uma situação grave, a reincidência, o número de situações. Então, é um problema não se atentar aos detalhes da regra. Porque, como eu falei, não existe na lei algo que diga assim, X número de advertência causa uma justa causa. X, isso e aquilo pode gerar uma advertência. Aquilo não. Não. A lei fala que algumas faltas consideradas graves ocasionadas pelo trabalhador são justa causa, mas o resto aplica advertência, sem uma regra de mínimo ou máximo. Então, a gente tem que avaliar muito bem isso. Eu vou relacionar para vocês e explicar cada item que está lá no artigo 482 da CLT, que fala sobre as faltas graves que podem ser executadas pelo trabalhador e aplicadas como justa causa pela empresa, tá? Para que fique mais claro ainda como avaliar melhor na hora de aplicar a advertência lá na sua empresa, tá bom? Ato de improbidade, que é o quê? É uma omissão de fatos ou uma inverdade de fatos que o trabalhador exerce sobre a empresa de forma desonesta. Por exemplo, ele tem uma informação, na empresa que pode gerar um problema maior lá na frente bom, vamos imaginar aqui, tá? Ele sabe que a máquina X está com problema e ela vai causar problema no turno seguinte. Mas como tá quase na minha hora de ir embora, meu expediente está acabando, eu vou ir para casa, se virem eles, E a responsabilidade não vai ser minha. Ele está omitindo um fato que causa um prejuízo ou até mesmo um acidente de trabalho, que é muito grave, Então, ele está omitindo ou
agindo com inverdade, de forma desonesta contra a empresa. Isso é um ato de improbidade, porque quando a gente lê lá na lei, ato de improbidade, meu Deus, o que é isso? Né? Porque a lei fala esses termos mais técnicos, digamos assim. Então, um exemplo para que vocês entendam melhor, o ato de improbidade seria isso. Luana, mas meu funcionário fez isso, mas a gente conversou, ele é um bom funcionário, ele, enfim, teve os motivos dele, não vai fazer mais. Eu posso só adverti-lo? Pode. É que você tem a chance, departamento pessoal, de gerar uma justa causa, mas não que você seja obrigada a dispensar o funcionário. Só que uma coisa que eu chamo muito atenção é que sempre que o departamento pessoal observar que existe alguma falta sendo causada pelo trabalhador, não façam vistas grossas, mesmo que ele seja um bom trabalhador, mesmo que ele seja um excelente profissional. Por quê? Vai ou pode existir um momento que você precise se utilizar de provas de que ele agiu ou de má fé, ou de mau conhecimento, de falta de conhecimento, de mau procedimento, mas que ele acarretou num problema para a empresa. E ele foi advertido por isso, para que lá na frente não aconteçam outras situações do qual seja comentado a seguinte situação: mas eu não sabia. Vocês nunca me falaram nada, eu desconhecia essa situação. A partir do momento que você cria uma advertência, você cria uma prova a favor da empresa de que ela está cumprindo com as suas regras, está cumprindo com a legislação, e no primeiro momento que ela visualiza um problema com o trabalhador sendo causado por ele, tanto podendo prejudicar ele e demais trabalhadores quanto a empresa, ele foi advertido por isso. Então, eu prezo muito pela segurança, e nesse sentido, a segurança do departamento pessoal é criar documentos e provas, né, e relatórios, enfim, mas que seja de fato efetivado a advertência no trabalhador, tá? Outro item que tem lá no artigo 482 da CLT: incontinência de conduta e mau procedimento. O que é? Esse é um assunto mais delicado. Por quê? Ele é uma ofensa ao pudor. É quando trata-se de pornografia no trabalho ou alguma ofensa aos seus colegas com relação ao pudor, né? Infelizmente, até inclusive acessos a conteúdos considerados ilegais nesse sentido, né? A gente, infelizmente, conhece muitos casos disso no departamento pessoal, onde a gente abrange mais empresas, e até se vocês acessarem assuntos relacionados na internet, vocês vão ver que isso é um assunto bem polêmico, mas que é muito frequente nas ações trabalhistas de justa causa das empresas. Por quê? Porque uma vez comprovado que o empregado agiu dessa forma com relação ao pudor dos seus colegas de trabalho, ou até mesmo acessando conteúdos impróprios no ambiente de trabalho ou com as ferramentas de trabalho, ele automaticamente criou a sua própria justa causa, tá? A partir do momento que a empresa tem essa prova, ela não precisa de mais nada para fazer uma rescisão por justa causa. Cabe advertência e cabe uma justa causa, tá? Por que aqui eu estou citando tanto essa questão da justa causa? Porque, como eu falei, lá atrás existem aquelas faltas mais leves. O funcionário está faltando aqui, lá eu vou, né? Ele não usou o equipamento de segurança uma vez, eu vou lá e aplico uma advertência, uma falta leve, enfim. Mas existem aquelas que infringem totalmente a legislação, tanto trabalhista, quanto a Constituição Federal, quanto os regimentos internos da empresa. Então, por isso, a segurança de se cuidar no sentido da gravidade dos fatos ocorridos ou até mesmo da reincidência, tá? Mais um item aqui é a negociação habitual por conta própria. O que isso quer dizer? É quando o empregado
se utiliza de informações privilegiadas dentro da empresa para gerar uma concorrência com a própria empresa. Peraí, vou explicar melhor. Por exemplo, eu sou vendedora, tenho um acesso livre a uma lista de clientes de determinada empresa, né? Só que eu vou começar a vender por conta própria outros itens, né? Também de outras empresas, mas vou utilizar a lista dos meus clientes da empresa onde eu já trabalhava, enfim. Isso é negociação por conta própria. É quando você se utiliza de informações privilegiadas por trabalhar dentro da empresa para criar uma concorrência contra ela, né? Você trabalha pelas costas, né? Eu trabalho numa construção civil, sou engenheira, né? E sei das obras X e Y que a empresa vai fechar. Mas eu vou lá por conta própria e vou negociar um valor melhor, um prazo maior, ou talvez um outro tipo de produto que vai ser utilizado no material da construção, enfim. Vou utilizar da informação privilegiada que eu tenho de uma negociação que está sendo feita com a empresa onde eu trabalho, com o X cliente, para fazer uma negociação por conta própria. Isso, desde que comprovado, é motivo de falta grave e é tanto passível de advertência quanto de uma própria justa causa, tá? E isso é outra coisa que infelizmente acontece bastante. Quem é empresário sabe, muitas vezes infelizmente não consegue comprovar e acaba tendo que dispensar o trabalhador, dando todos os direitos, né? Mas quando se tem comprovação, é passível de uma justa causa sim, tá? Condenação criminal do empregado. Quando o empregado for condenado e o processo dele já foi tramitado em julgado, que é o quê? Ele já foi julgado, ele vai permanecer preso, ele não tá preso preventivamente, ele tá preso, julgado, vai permanecer preso por algum problema que ele causou à sociedade, né? Desde que tramitado em julgado, já foi julgado, já vai continuar preso, ele pode ser advertido e a rescisão por justa causa ser aplicada também, tá? Desídia no desempenho das funções, isso é o que mais acontece. É a falta de atenção, é a negligência, é o desleixo, né? Por quê? Isso acaba acarretando em problemas de acidente de trabalho, por exemplo. Se existe uma falta de atenção do trabalhador, ele pode tanto causar numa produção, por exemplo, um acidente de trabalho com ele, como com terceiros, outros trabalhadores dentro da própria empresa, né? Desleixo pode espantar clientes, os próprios funcionários espantam os clientes pela falta de cuidados, não fisicamente, mas a falta de cuidado com os produtos que você oferece, com as informações que você presta. Então, é muito importante que isso seja de fato levado a sério pelos empregados, levado a sério pelos empresários, para que no primeiro momento que seja percebido isso, e para que isso não vire algo generalizado, né, seja de fato aplicada a advertência, né? Então, a desídia seria isso, é a falta da conduta correta, dos cuidados, da atenção, não agindo com negligência, não agindo com desleixo, com a falta de cuidado, porque isso, além de poder causar problemas físicos, dependendo da onde se trabalha, pode também causar problemas financeiros para a empresa, espantando aí os clientes dela, né? Quando o funcionário é chamado para servir o exército, permanece como funcionário ou pode fazer a rescisão? Então, quando ele até nos últimos conteúdos, eu mencionei algo a respeito,
porque quando ele é chamado para servir ao exército, ele pode ser suspenso do contrato de trabalho, quando ele está servindo o exército. É diferente do alistamento militar, né? Nesse caso, dependendo da situação, pode ser feita a rescisão, mas normalmente é feita a suspensão do contrato de trabalho do trabalhador por impedir o reconhecimento da situação. Por quê? Ele comunicou que ele vai se ausentar e ele foi recrutado pelo governo para se apresentar ao exército. Então, por motivo de força maior, ele não consegue prestar o trabalho. Mas a empresa não é penalizada por isso, ele permanece suspenso, não tem nenhum custo com a empresa, não tem salário, não tem imposto, né? E a partir do momento que ele retornar, daí sim é feita a avaliação da sua rescisão ou não. Esse é o procedimento mais comum. Mas nada impede de o próprio trabalhador pedir a desvinculação, né, do seu contrato de trabalho, tá? Ele mesmo pode solicitar isso. E mais um motivo, que é uma causa grave considerada no artigo 482 da CLT, é embriaguez habitual ou em ambiente de trabalho. Por que habitual ou em ambiente? Porque aqui na lei traz embriaguez, mas também serve para a utilização de drogas ilícitas, tá? Porque o trabalhador, ele pode tanto chegar alcoolizado ao ambiente de trabalho, como ele pode se utilizar do álcool ou das drogas dentro do ambiente de trabalho. Ambos os casos são considerados falta grave, tá? Então, o trabalhador chegar embriagado ao trabalho ou se utilizar de álcool ou, como eu falei, de drogas, é uma falta grave. Então, vocês não precisam, de fato, esperar que algo aconteça, porque muitas vezes isso causa um grande problema com relação a acidentes de trabalho e muitas vezes, quando existe uma discussão mais grave, quando existe violência física entre trabalhadores, muitas vezes, se não 99%, tem álcool ou drogas relacionado. Então, na primeira percepção do empregador, o trabalhador precisa, no mínimo, ser advertido, mas se for, de fato, uma vontade da empresa, ela pode aplicar uma justa causa, tá? E assim, ó, violência física, né, gente? Violência verbal, né? Que tá lá naquele item do pudor também. Isso, infelizmente, também acontece. Todos os envolvidos precisam ser advertidos e precisam receber essa orientação da empresa, desde que ela não considere já diretamente um motivo para uma rescisão, tá? Como eu falei, não existe número mínimo ou máximo de aplicação de advertência, nem mesmo uma obrigação de que ela seja verbal primeiro, depois escrita, ou que a escrita seja... Não. A empresa pode optar, mas desde que ela seja escrita, ela precisa conter o quê? A data do fato ocorrido, o nome completo do trabalhador e qual foi a falta causada por ele, tá? Precisa estar bem esclarecido, pois é um documento que você vai entregar ao empregado para ele dar ciência e não ter motivos para dizer falta de conhecimento da informação, tá? Ou até mesmo quando você for aplicar verbalmente, você deixe esses detalhes muito bem especificados. Na data tal, você, empregado, ocasionou a seguinte falta leve ou grave à nossa empresa com tal situação. O que motivou foi isso, sabe? Então, é importante que vocês especifiquem exatamente a data e o motivo do problema, da falta causada pelo trabalhador, tá? Depois a gente parte para aquela questão da suspensão. Uma vez que eu apliquei a advertência, eu posso aplicar uma suspensão? Pode. Como eu falei também, não existe uma regra para números de advertência
também para aplicação da suspensão. Ou seja, eu posso dar uma advertência e a suspensão já de imediato. Existe um número de dias de suspensão? Não, também. Não existe essa regra. Só que, um ponto bem importante, a empresa não pode suspender o trabalhador por essas faltas por mais de 30 dias, por um período maior do que 30 dias, tá? Porque daí acaba acarretando numa justa causa, numa rescisão reversa, né? Então, esse é o único ponto que teria para observar, tá? E se o trabalhador se recusar a assinar, só a assinatura do encarregado serve? A orientação é de 2 testemunhas, pelo menos, que acompanharam a situação ou que tiveram conhecimento do fato gerado pelo trabalhador, tá? Não somente o encarregado. Por quê? Pode ser questionável que existe um atrito, por exemplo, uma rixa, algum problema entre os dois. E por esse motivo, o encarregado criou a situação, tá? Ou que não seja encarregado, mas que seja um colega de trabalho. Então, o ideal é sempre 2 testemunhas. Em caso de que o trabalhador se recusou a assinar, pega a assinatura de 2 testemunhas, mostra ele para que ele tenha conhecimento, né, do fato e segue o procedimento em diante, tá? Se os empregados brigam na fábrica, briga física, além da empresa advertir, precisa fazer um boletim de ocorrência contra os funcionários, pois como a empresa prova? Bom, a violência física, por si só, ela já é uma autoprova, né? Mas eles podem tanto advertir, quanto fazer, de fato, um boletim de ocorrência, pegar assinatura de testemunhas, vídeos de monitoramento da empresa. Tudo isso é prova, tá? Até porque, assim, a partir do momento que isso ocorre, os empregados não têm nem como contestarem, né? Então, muito dificilmente isso vai ter um maior problema. A prova de uma justa causa, gente, é uma segurança para a empresa. Por quê? Na hora de aplicar uma justa causa, você não precisa de fato lá para o governo ou no e-social provar, tá aqui a prova do que ele causou, tá? É isso aqui. Não precisa. O que precisa é a empresa se assegurar de que, se o trabalhador for recorrer a essa justa causa, né, ela tem a prova de que de fato ela aplicou corretamente. É nesse sentido, mas não precisa criar a prova para poder fazer a rescisão documentalmente falando, né? Eu não preciso comprovar no momento da rescisão, eu preciso comprovar se isso lá na frente for me dar um problema. Então, por isso, pecar por excesso. Melhor ter os documentos guardadinhos e nunca precisar usar do que não ter e um empregado desse lá na frente criar um problema maior para vocês, né? Tá? Então, como eu falei, a suspensão pode ser aplicada a partir da primeira advertência, só que eu sempre oriento o seguinte: quando a falta for grave e for ocasionar uma suspensão, a empresa optar pela suspensão, ela não poderá aplicar uma rescisão por justa causa. Por quê? A lei entende que, uma vez punido o trabalhador, ele não pode ser punido de novo pelo mesmo motivo. É como se você tivesse dando 2 zeros para a mesma prova errada que o aluno fez, entendeu? É como se você tivesse de fato penalizando, você estar penalizando o trabalhador 2 vezes pela mesma coisa. Por exemplo, ele causou um prejuízo para a empresa, eu vou advertir, ok? Aí eu vou suspender também ele por 3 dias, Luana, e quando ele voltar, eu vou aplicar a justa causa. Ou você adverte e rescinde o contrato, ou você adverte e suspende. Não, Luana, mas eu já fiz isso várias vezes, ok?
mas não pode. Não é o certo. Por isso que eu falo, na hora de fazer a rescisão por justa causa, na hora de fazer, você não vai precisar comprovar o motivo que você fez a justa causa. Mas, se um empregado desse ou uma fiscalização cobrar o motivo de fato, você vai ter problemas. Nós tivemos esse problema no departamento pessoal. E não só uma vez. Porque existe a lei principal lá do início da CLT que diz que é tudo que mais beneficiar o trabalhador. Tá, mas aqui eu não posso muito pensar nele porque ele causou um problema. Sim, aí depois vem o trabalhador deverá ser penalizado uma vez pela mesma coisa. Ou seja, eu não posso penalizá-lo várias vezes pela mesma coisa, eu posso adverti-lo pela mesma coisa inúmeras vezes. Ok, não existe regra para isso. Posso suspender ele várias vezes pela mesma coisa. 10 dias, 5 dias, 3 dias, ok, pode também, porque não existe regra para isso, só não pode passar a suspensão de 30 dias. Mas não pode suspender e rescindir, porque ao advertir, você está só comunicando ele do problema que ele causou. Mas ao suspender, você está, de fato, causando um prejuízo para ele, porque na suspensão você vai descontar o salário dos dias que você suspendeu e mais o DSR. E na rescisão por justa causa, ele só recebe saldo de salário e férias vencidas se ele tiver. Então, você vai estar prejudicando ele financeiramente 2 vezes. Então, se atentem a isso. Se atentem à gravidade dos fatos, se atentem à reincidência dos fatos para ser aplicada uma advertência e uma suspensão. A advertência vocês podem dar quantas vocês quiserem, suspensão também. Mas pelo mesmo motivo, vocês podem suspender uma vez ou rescindir o contrato uma vez. Dei 3 advertências e uma suspensão, Luana. Quando ele voltar, eu posso suspender de novo? Não. Quando ele voltar, eu posso rescindir? Não. Entenderam? Dei 3 advertências e uma suspensão. Ele voltou, me causou mais 3 problemas ou mais um problema. Eu adverti e suspendi. Tá certo? Eu adverti e rescindi. Tá certo? Entenderam? A advertência é só um comunicado. A suspensão é uma penalização. E a rescisão por justa causa também. Então, você tem que escolher ou suspende ou rescinde. Avalie aí bem a gravidade, a reincidência, o tipo do trabalhador, se você está munido de provas para não ter problemas lá na frente e cria aí o maior número de documentos e comprovações de que você está cumprindo com a lei, está de acordo com a legislação, com os regulamentos protegidos pela empresa, né, de que qualquer percepção de algo de errado, você está de fato agindo como a lei exige, né, aplicando as regras, advertindo, orientando, treinando, e guarde toda essa documentação para se um dia precisar de fato, tá? Mas a dica básica é essa: se atentem à gravidade, se atentem à legislação, não apliquem advertência para um porque é mal para o outro, que não, porque hoje é uma realidade, amanhã pode ser outra, e vocês podem precisar lá na frente. Então, é necessário, de fato, que vocês não criem exceções, que vocês criem regras e cumpram com elas e que sigam a legislação trabalhista para evitar problemas lá na frente, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Só um lembretezinho, isso tudo e mais um pouquinho eu trago lá no e-book simplificado, simplificando as rotinas do DP, do Vira DP, tá? Depois eu vou postar ali nos meus stories também, para vocês o linkzinho, para quem quiser acessar e dar uma olhadinha lá. O precinho é bem acessível, o conteúdo é bem resumido, para quem está iniciando ou mesmo para quem está no DP, para ter uma visão base geral do departamento pessoal, tem lá no nosso e-book. Então dá uma olhadinha, compartilha, passa aí para os colegas de trabalho ou para os colegas, né, da empresa que vocês conhecem esse conteúdo, para que a gente possa chegar cada vez a informação mais
à frente, que a gente possa ajudar mais gente aí com os conteúdos do Vira DP, tá? A gente está preparando muitas novidades aqui na minha página do Vira DP para vocês. Já começamos essa semana com alguns conteúdos novos. Espero que vocês gostem. E mais uma vez, muito obrigada, tá, gente? Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida aqui, pode mandar lá no meu direct ou pode me chamar que a gente vai conversando, tá bom? Na próxima terça-feira a gente tem mais um encontro marcado e ao decorrer da semana eu vou divulgando aí qual é o assunto da próxima live. Muito obrigada, aqueles que estão sempre aqui, aqueles novos que chegam. Muito obrigada, tá bom? Até a próxima live, gente. Boa noite.